Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, derrotou o ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho, e foi reeleito nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, para mais 2 anos de mandato. O vencedor obteve 49 votos ante 32 do adversário. O resultado da eleição na casa representa uma segunda derrota do bolsonarismo e dá mais uma demonstração de força do presidente Lula, um mês após o início do seu mandato. O terceiro candidato, Eduardo Girão, desistiu de concorrer em favor de Marinho pouco antes do início da eleição. Logo após o anúncio do resultado, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, telefonou para o presidente Lula e depois passou o aparelho para o senador mineiro, que estava ao seu lado. Lula parabenizou Pacheco, manifestou disposição em trabalharem juntos e depois os dois combinaram de conversar futuramente. O presidente do Senado contou com o apoio dos partidos que estão na base de Lula e conseguiu barrar traições com as negociações de espaço em comissões, na mesa diretora e em cargos de segundo e terceiro escalão do governo federal. O governo montou um balcão de negociações para evitar a derrota de Pacheco e colocou os ministros em campo para negociar demandas. Alvo de críticas entre os colegas por ter agido em uma espécie de coordenador de campanha do presidente do Senado, Davi Alcolumbre passou os momentos anteriores da votação percorrendo o plenário e cumprimentando efusivamente os senadores. Além do PSD, Pacheco recebeu o apoio formal do MDB, do PT, do PSB, do PDT e da Rede. Já o bolsonarista Rogério Marinho formou um bloco com o PL, com o PP e republicanos. Conquistou ainda os votos de integrantes do PSDB. Antes da votação, Pacheco discursou e defendeu sua gestão frente ao Senado. Ele disse que não cedeu para a prática de chantagem. Também afirmou que garantiu a independência do Senado em relação aos demais poderes, combatendo a ideia de que a casa permitiu a hipertrofia do judiciário, bandeira de Marinho. Em um recado ao bolsonarismo, afirmou que manteve uma relação colaborativa com o governo federal, aprovando medidas de grande impacto, inclusive no período pré-eleitoral, quando Jair Bolsonaro buscou a reeleição. Citou como, por exemplo, o aumento do valor do Auxílio Brasil e a proposta para reduzir o preço dos combustíveis. Em respostas às críticas de bolsonaristas, Pacheco prometeu ainda impor limites aos demais poderes, em particular ao judiciário. Abre aspas. Afirmo e devo dizer que, diferentemente do que sustentam sobre revanchismo, retaliação, que possível enquadramento do poder judiciário, que dá a palavra final aos conflitos sociais e jurídicos, nós devemos cumprir nosso papel verdadeiro de solucionar nossos problemas através da nossa capacidade de legislar. Vamos legislar para colocar limite aos poderes, fecha aspas, afirmou ele. Com a previsível vitória de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, a eleição do Senado ganhou ares no terceiro turno. Bolsonaristas fizeram campanha contra Pacheco nas redes sociais, tentaram associá-lo a Lula e levaram cartazes com a frase "Pacheco não", para a posse dos deputados eleitos. Lula chegou a afirmar que o governo não iria interferir na disputa, mas na prática, ministros de estados entraram em campanha por Pacheco e estiveram em peso na sessão nesta quarta-feira.
Pacheco chegou à presidência do Senado 2 anos atrás, com o apoio de Bolsonaro, depois do então presidente da Casa, Davi Alcolumbre, foi impedido pelo STF, Supremo Tribunal Federal, de disputar as eleições. Em 2021, quando venceu a presidência contra a então senadora Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento de Lula, Pacheco recebeu 57 votos, Tebet teve 21. Ao longo do mandato, no entanto, o senador do PSD se afastou do ex-presidente da República e comprou briga com o Palácio do Planalto, quando resolveu rejeitar um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na disputa contra Marinho, Pacheco se colocou como candidato capaz de defender a democracia e barrar a ofensiva bolsonarista contra o Supremo, sobretudo após a invasão e os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Por outro lado, o bolsonarismo se agarrou à possibilidade de eleger Marinho e assim manter o movimento em evidência. Bolsonaro, a partir dos Estados Unidos, ligou e mandou mensagens para tentar virar votos em favor de seu aliado. Seu filho, Flávio Bolsonaro, que sempre manteve uma relação cordial com Pacheco, passou os últimos dias disparando crítica contra o presidente do Senado. Flávio chegou a dizer que Pacheco não teve capacidade de buscar a pacificação e também era responsável pela indetona de 8 de janeiro. Em 2021, Pacheco chegou ao cargo mais alto do Senado com apenas 2 anos de atuação como senador e 6 de vida pública. Na Câmara, o mineiro ganhou protagonista ao se tornar presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa. Neste ano, o senador era o grande favorito para ser reconduzido à presidência do Senado, pois vinha de uma gestão elogiada por muitos senadores e controlava a distribuição das chamadas emendas de relator geral do orçamento. Pacheco também contou com a articulação de Alcolumbre. No entanto, as ações do ex-presidente, como as negociações das comissões e vaga na mesa diretora, irritaram e despertaram ciúme entre parlamentares, a ponto de aliados do senador mineiro anunciarem o desembarque de sua campanha. Os senadores do próprio partido de Pacheco, Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, Lucas Barreto, do PSD do Amapá, e Dr. Samuel Araújo, do PSD de Roraima, convocaram uma entrevista no dia anterior das eleições para anunciar o voto em Marinho. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.